Estamos online. Olá. Olá, galera. Tudo bem? Meu nome é Nilcilene Peçanha, eu sou professora e coordenadora do projeto Educação. Sou professora de História, tá? Nosso projeto é totalmente gratuito e trabalhamos nas plataformas das redes sociais, tá? No Meet, Facebook. Para você entrar, fazer parte do projeto, só é seguir as nossas redes sociais, entrar no nosso link de alunos. Não esquece de clicar na descrição. Na descrição tem todos os nossos contatos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Hoje eu vou estar trabalhando com vocês a correção de questões de história nos vestibulares, tá? De todo o Brasil. Vamos para a primeira questão. A primeira questão é do Enem de 2014. As relações do Estado brasileiro com o Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como com as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da Era Vargas, 1930 a 1945, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Tá bom? Durante o governo Getúlio Vargas, foram desenvolvidos ações de cunho social, dentre as quais destacam-se a disseminação de organizações paramilitares implantadas nos regimes fascistas europeus. B. A aprovação das normas que buscavam garantir a posse de terras aos pequenos agricultores. C. Criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das representações sindicais. D. Implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender aos trabalhadores rurais. Implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as classes médias e o governo. De cara, nós conseguimos notar que é uma questão da Era Vargas, tá? Que foi parte, né, de um período muito importante no Brasil, aonde Getúlio tinha um governo que trouxe, né, uma grande mudança, saindo do café com leite, né, da República do Café com Leite, e entrando nesse período que durou 15 anos. Nesse período, nós tivemos grandes marcos, como a criação da CLT, com a criação das leis trabalhistas, tá? Onde dá direito a férias, 13º, descanso remunerado. Tivemos o voto feminino, tá? Que foi 25 de fevereiro de 1932, onde as mulheres tiveram direito ao voto, tá? E foi um governo populista e nacionalista. Com isso tudo que eu acabei de dizer, podemos concluir que a opção correta é a opção C, tá? A criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das representações sindicais, ao mesmo tempo em que promoveu leis que melhoraram a vida dos trabalhadores, o governo de Getúlio ele também usou os sindicatos para controlá-los, tá? As demais opções estão erradas, principalmente porque na B, a aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras dos pequenos agricultores,
Não existia. Implementação, na letra D, né? Implementação de um sistema de previdência aos trabalhadores rurais. Não, isso nunca existiu. Então, a opção correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 2 é uma questão da FUVESP. Tá bom? Do ponto de vista social, pode-se afirmar que, sobre a Revolução Francesa, A. Teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia, a única beneficiária da nova ordem. B. Fracassou, pois apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. C. Nela coexistiram 3 revoluções sociais distintas, uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, e a dos chamados sans-culottes. D. Foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois ao garantir as pequenas propriedades, os camponeses atrasou em mais de um século o progresso econômico da França. Abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do ponto de vista político, impediu que a burguesia concluísse. De cara, nós notamos que essa questão número 2, ela retrata a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa foi um marco histórico para todos nós, né? Foi o que impulsionou as revoluções naquele momento, naquele período. Ela durou de 1789 e foi até 1799. E os principais grupos políticos foram os jacobinos e os gerondinos. A Revolução Francesa, ela tinha, né, a divisão da sociedade. Era o primeiro estado que tinha o alto clero, que tinha os bispos, os outros membros da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza, que tinha a aristocracia francesa, os militares, tá? O jurídico. O terceiro estado, que representava em torno de uns 90% da população, ela tinha a burguesia, camponeses, o baixo clero, os comerciantes e os sans-culottes, tá? Então, com tudo isso, podemos concluir que a opção correta é a letra C, tá? Nela coexistiu vários grupos distintos, tá? Na Revolução Burguesa. A terminologia atual para tratar de Revolução Francesa, ela seria de estudos de uma nova visão do evento, onde ela mostra como o terceiro estado ele era dividido e ao mesmo tempo era conflituoso, o que levou às 3 revoluções, né? A cada uma com suas perspectivas e ideias, né? Em um primeiro momento, e se viram unidas, porém, com o passar do tempo, as coisas foram ficando diferentes, tá bom? Vamos para a próxima questão. A questão de número 3. É uma questão da UESP. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução de Bolchevique de 1917 são parte do mesmo contexto da conflagração militar e política. Portanto, é correto afirmar que a Revolução de Outubro de 1917 foi induzida de fora para dentro da Rússia, sendo apoiada, sobretudo, por generais
cansados da guerra estrangeira contra a Alemanha. B. O desfecho da Revolução guarda estreita relação com o desenrolar da guerra, notadamente os fracassos militares do exército Cesar, que permitiu a morte de milhões de russos. C. O comunismo germânico acabou por se disseminar pela Rússia invadida, triunfando depois de um movimento revolucionário local. D. A proclamação da República de Weimar nas fronteiras russas desperta o sentimento republicano e também socialista no povo russo, que proclamara a República Soviética. O Czar da Rússia aliou-se aos inimigos externos da Tríplice Aliança e internamente entregou todo o poder aos sovietes. De cara, notamos que a terceira questão, ela fala sobre a Revolução Russa, tá? A Revolução Russa, ela foi uma revolução que começou em 1917 e perdurou até 1923, tá bom? A Revolução Russa, ela tinha o intuito de ser a revolução rápida, mas durou até 16 de junho de 1923. E teve nela grandes nomes, como Lenin e Stalin. Tá? O contexto russo, ele tinha o regime czarista, a economia agrícola, o proletariado urbano, condições deploráveis, industrialização do capital estrangeiro, dependência russa. Então, o que podemos concluir? Que a resposta correta, que é possível afirmar na questão 3, é que a letra B é a opção correta, tá bom? Porque o desfecho da Revolução, ela guarda estreita relação com o desenrolar da guerra. A relação, notadamente, né, os fracassos militares do exército Cesar, que permitiu a morte de milhões de russos. Tá? As derrotas militares na Primeira Guerra fizeram crescer a necessidade de mudança de regime político na Rússia. Por isso, ambos movimentos não podem ser entendidos em separado, e consistem na face, né, da mesma moeda. Então, as demais opções, elas estão extremamente fantasiosas, elas não ocorreram naquele momento e não está dentro dos fatos históricos do que foi a Revolução Russa, tá bom? Com isso, vamos para a opção 4. Questão 4. É da UFRN. Em relação à Segunda Guerra, é correto afirmar que A. Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. B. Os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam Hiroshima e Nagasaki. C. De Gaulle foi o chefe do governo de Vichy. D. Com o ataque alemão, o Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra. A crise de 1929 nada teve a ver com a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Segunda Guerra Mundial, ela foi um momento bem pesado da nossa história, tá? E a Segunda Guerra, ela foi marcada por eventos que são lembrados até hoje de uma forma muito triste. A principal delas foi a perseguição aos judeus, tá? Que foi marcado pelo Holocausto, que foi o assassinato em massa de judeus em escala industrial. Foi um massacre também conhecido por toda a Europa naquele momento, né?
Só com o passar do tempo, foi criado os campos de concentração. As pessoas imaginavam, mas não tinham certeza. Só após o fim da Segunda Guerra que foi descoberto, tá bom? E em torno de 6 milhões de judeus foram mortos. O governo nazista, durante a Segunda Guerra, ele acreditava que a raça ariana era a única raça pura que deveria existir. E ele perseguia qualquer pessoa que não fosse ariano. Judeus, homossexuais, negros, deficientes, tá? Com isso, podemos concluir que a opção correta para a questão número 4 é a letra A, tá bom? Na letra A, que Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, resultando na morte de 6 milhões de pessoas, como eu já falei, e a Segunda Guerra Mundial, ela foi definida de diversas formas. No entanto, a que mais marcou, a que mais chamou a atenção nesse conflito foi, sem fato, o Holocausto, tá? Perseguição dos judeus. Vamos para a quinta e última questão. A última questão, ela é da UERJ de 2019, tá bom? O rei é vencido e preso. O parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o exército. A intransigência de Carlos, a radicalização do exército, a inépcia do parlamento somam-se para impedir essa saída moderada. O rei foge do cativeiro. Afinal, é uma guerra civil. Termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical. 1649. Os presbiterianos são excluídos do parlamento. A Câmara dos Lordes é extinta. O rei decapitado por traição ao seu povo, após um julgamento solene sem precedentes. Proclamada a República, mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais independentes. Cromwell atesta que as esvaziam de seu conteúdo social. Tá bom? Esse texto foi tirado do O Mundo de Ponta Cabeça, tá? De Renato Giannini. Tá? Mais importante da Europa do século XVII, a Revolução Puritana, de 1642 a 1649. A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana sob a liderança de Oliver Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro ato de navegação. A determinação do ato de navegação consiste em a. Não permitir que nenhuma matéria-prima de origem asiática entrasse na Inglaterra. B. Não permitir que nenhuma embarcação estrangeira entrasse no local, no litoral inglês. C. Permitir que os portos ingleses fossem usados livremente por outras nações. D. Permitir que os holandeses usufruíssem da frota marítima inglesa. Não permitir que as frotas marítimas inglesas trafegassem fora dos mares do norte. Claramente, podemos ver que é uma questão que fala sobre a Revolução Inglesa, tá? Especificamente da Revolução Puritana, que foi um dos fatos que ocorreu dentro da Revolução Inglesa, tá? A Revolução Inglesa foi dividida em 4 momentos: Revolução Puritana e Guerra Civil, República de Oliver Cromwell, Restauração da Dinastia Stuart e Revolução Gloriosa. Tá bom? A opção correta para essa questão número 5 é a letra B, tá bom? Não permitir que nenhuma embarcação estrangeira atracasse no litoral inglês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso projeto,
Conheçam os nossos professores. A nossa equipe é maravilhosa, temos diversas disciplinas, tá bom? E traremos sempre conteúdos que possam ajudar no estudo de vocês. Não esqueça de clicar na descrição e pegar todos os nossos contatos, todas as nossas redes sociais. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e tenha um excelente dia. Tchau, tchau.